A Emanuele tem uma empresa de engenharia diagnóstica, né? E não só isso, agora tem cursos online, a gente vai falar disso também, né? De mentoria, então, muita coisa bacana acontecendo. E a live chegou bem no meio de uma maratona que você está fazendo, né? Então, fala aí um pouquinho do que é que você faz, né? E também uma ideiazinha do que é essa tua maratona, porque a gente tem. E aí depois a gente entra no nosso assunto, tá bom? Existe a Nobre Engenharia, nós temos já 7 anos no mercado, nós somos uma empresa especializada nessa área de engenharia diagnóstica, nós trabalhamos especificamente com laudos técnicos, laudos de vistorias de entrega, laudo de constatações, laudos de vistoria cautelar de vizinhança, laudo de recebimento de obras, são inúmeros tipos de laudos. E esse tipo de serviço, eu sempre falo, tanto para os meus clientes como para os meus alunos, é um serviço que, querendo ou não, aqui em Fortaleza, no nosso estado, ele é um serviço novo, não é uma coisa que é comum você conhecer, assim, pessoas trabalhando, especialistas nessa área. Eu sou especialista nessa área de patologia das construções. Então, eu estudei, me aprimorei e sempre trabalhei em obra. E aí, depois veio a engenharia diagnóstica para agregar valor na minha vida. E assim, agora sim, a nossa conversa hoje você falou aí de patologia, de equipamento, de medição, isso tudo vamos dizer assim, a medicina do teu prédio, né? Saber o que é que deu de errado. Mas hoje eu queria que a gente tentasse dar dicas de como você, antes de dar errado, fazer certo, né? Que aí muitas coisas, você precisa do equipamento porque está dentro da parede. Então você tá vendo, você vai descobrir aquela falha de uma coisa que está lá dentro da parede. Mas o que é que a gente pode fazer durante a construção para evitar essas patologias, para evitar a doença ali do prédio, né? Então eu acho que é muito bacana isso também. Você já estudou aí patologias, né? Eu também já estudei. Quando a gente estuda a parte de patologia, quanto mais você estuda, parece que mais coisa tem para dar errado ali, né? Então, é interessante a gente tentar. De forma fácil. A ideia aqui é passar para o nosso, não para o engenheiro, mas talvez para o cliente final. Como é que eu chego na obra e olho, né? Se tem, como é que as coisas vão dar mais certo, né? Vou logo já perguntar. Antes de iniciar a obra, nem iniciou. O que é que a gente pode ver ali para evitar problema? É o seguinte, Regis, tem algumas coisas, antes de você conseguir executar, né? Você tem que programar, projetar a tua obra, definir tudo antes de você iniciar realmente a mão de obra. O que é que a gente Sim, tem que contratar, né, um arquiteto para fazer teu projeto inicialmente sim, e sim, tudo de solo. Regis, muitas pessoas esquecem da importância de se fazer um estudo de solo, um levantamento. sim, A gente está tendo muito problemas de recalques diferenciais na construção, que é uma manifestação patológica. Então, para que se evite essas situações de fissuramentos, porque assim, para você detectar um recalque, você vai ver as fissuras, certo? É o primeiro sinal que alguma coisa não está ok. Para você, entendi. tá bom? E aí você vai ver aquela edificação, você vai notar que ela vai começar a fissurar. E se você fizer um estudo de solo e saber que tipo de solo é aquele, para você fazer uma fundação adequada com aquele solo, você vai evitar vários tipos de transtornos posteriormente. Porque você sabe que, no caso do recalque, infelizmente, a construção, a edificação, ela já está pronta, né? Então, não Sim, sim. fazer. Mas tem como você contratar, fazer um levantamento topográfico, junto com o arquiteto, fazer. O Regis, é importante também a questão do projeto, porque o projeto, ele também causa anomalias construtivas. Se você não tiver levando em conjunto projeto, levantamento topográfico, tá certo? Do terreno, materiais, mão de obra, tudo isso é um conjunto. Por isso que eu falo sempre que você vai construir, então vamos fazer o seguinte, vamos planejar, vamos fazer um planejamento
senta com todas as partes interessadas, faz esqueci agora o nome, Regi. O escopo ali do trabalho, né? Compatibilidade de projetos que são importantíssimos, que as pessoas esquecem, para quando você for executar, não ter vários problemas depois. E outra coisa, depois que você constrói, tem algumas situações que você só vai conseguir identificar depois que você estiver morando. Algumas Sem dúvida. Que a gente fala muito com os nossos clientes na hora de fazer recebimento de imóveis, porque a gente faz muito recebimento. E as situações, infelizmente, não tem como a gente ver de imediato, a gente só vai saber depois que as pessoas estiverem habitando. Mas, se você está construindo, é importante verificar inicialmente o terreno, projeto. Sim. Outro item também que é de fundamental importância são os materiais. Eu não sei, Regi, se tu recebe muita reclamação, porque como você é arquiteto e trabalha com os clientes, com os teus projetos, às vezes o cliente ele quer tal material e você está orientando que é importante que ele utilize esse material. Sim. E aí, aquele material que você tá indicando no teu projeto, está orientando o teu cliente, é o material que você acha, que você tem certeza que você não acha, você tem certeza que aquele material é adequado para aquela situação. E aí o cliente quer mudar. E às vezes nem fala com o arquiteto. Né? Depois só vem com problema para a gente resolver. Nem perguntou, né? Então, acontece demais isso. Acontece demais. E assim, por diversos motivos. É a promoção, é o pronto entrega. Agora que está escassez de alguns materiais no mercado, vem. Não, achei na promoção, era o que tinha de pronto entrega. Eu achei mais bonito, né? Me apaixonei por esse aqui. Tem um monte de coisa técnica por trás que o cliente não consegue identificar. E aí, às vezes, acaba fazendo uma compra errada porque foi ali por impulso, né? Então, às vezes eu vejo muito, pessoal, a questão dos revestimentos, sabe? Regis, você coloca lá um tipo de revestimento e aí a pessoa vai lá e troca aquele revestimento. Só que aquele revestimento, às vezes, ele não é um revestimento, eu tô falando de revestimento de piso, ele não é revestimento de piso adequado para a questão da movimentação de pessoas, né? E querendo ou não... Não tem a resistência, não tem a abrasão, né? É um piso que escorrega, porque quando ficar molhado, aí choveu, acidente, né? E assim, tem que estar atento a isso, né? É importante que se vejam, que as pessoas se atentem a essa questão dos materiais. A outra coisa também, Regis, que a gente falou de materiais, é a questão também como é que eu posso te dizer? Da forma de armazenamento desse material na obra. Sem dúvida. Piso empenado, gesso empenado, madeira. Empenado é a palavra, né? Quando você armazena mal, você empena madeira, você empena o piso. E assim, pessoal, quem não sabe, se você pegar um porcelanato muito grande e armazenar errado, ele vai ficar empenado. Quando você assentar, as pontas dele sai, ele quebra, né? É a madeira. Aí você tem armazenamento errado de argamassa, que vai dar patologia do cimento, na verdade, né, que vai dar patologia na argamassa, no concreto. Você tem armazenamento errado de argamassa colante, que pode dar problema na aderência ali do teu revestimento. Então, tem tanta coisa de armazenamento, de cuidado em obra que você precisa ter, que assim, o cliente não sabe disso, mas é importante que ele busque essa informação, porque se não está armazenado correto na obra dele, ele possa exigir, né? Aí tem a questão do armazenamento, que você falou. Tem a questão também, que é importante, é de você saber a empresa que você está contratando para a execução daquele serviço, para saber se ela é uma empresa idônea, se ela tem algum problema de denúncias, de processos contra aquela construtora. Eu tenho recebido, Regis, muitas reclamações, porque a gente faz muitas entregas de obras, mas as entregas de recebimentos de obras, porque entregas de obras eu acho que até já conversei contigo, que são
elas nos contratam para fazer a entrega das obras delas. E recebimento é quando a pessoa é pessoa física. E aí a gente recebe muito casos de 2, 3 milhões, Regis, que as construtoras, né, as pessoas que são os responsáveis por aquela obra, elas acabam abandonando a obra. Já aconteceu da gente fazer uma de constatação, o cliente construiu a casa dele, fez todo o pagamento, e aí na entrega daquela casa, a casa belíssima, lindíssima, a casa do proprietário, desse nosso cliente, a casa enorme, gigantesca, tudo que você imaginar, tinha até estacionamento para coleção de carros na casa dele. E ele teve um prejuízo gigantesco. Problemas na parte elétrica, problemas na cobertura, vários problemas de infiltrações, eflorescências, vazamentos, despacamento de revestimentos, falhas nos rejuntes, fissuramento no concreto. Só para você ter uma noção. Estudo de caso de tudo que pode dar errado teve lá, é isso? Infelizmente. E ele está até colocando, né? Ele tem um processo contra essa empresa, né? Que ele contratou para fazer o serviço, a empresa de engenharia. E ele está muito insatisfeito. Aí ele contratou um engenheiro e agora ele me contratou também como perito para estar participando desse processo. E a gente já fez o laudo ano passado e ele pediu para eu voltar para ver o que foi que realmente ele já tinha corrigido, porque ele tomou a frente, porque ele queria se mudar para a casa dele, né? E aí ele teve alguma consertou. Ele, Emanuele, eu quero que você coloque as coisas que eu estou resolvendo, porque eu precisava me mudar para minha casa, mas a advogada já está ciente do que a gente fez e do que foi entregue. E é isso que eu quero que vocês tenham atenção para isso na hora de contratar essas empresas. Verificar se elas são idôneas, verificar se ela tem mão de obra capacitada, porque você sabe, Regis, que para fazer alguns tipos de serviços, as empresas têm profissionais que eles são capacitados para isso. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer a impermeabilização de uma caixa d'água. Vou usar uma manta asfáltica, 4 milímetros, 3 milímetros. Ela precisa de uma pessoa que seja especialista, que a gente chama de manteiro, para poder fazer aquele serviço. Então, essa pessoa é uma pessoa treinada especificamente para fazer esse tipo de serviço. É importante que você verifique, quando você for contratar a empresa, se ela tem mão de obra qualificada. E assim, muitas vezes, né, Manoel, isso aí não é do quadro da empresa, mas que ele vai subcontratar empresas especializadas nisso, né? Porque assim, as construtoras hoje são grandes gestoras de outras empresas especialistas, né? Então você vai ter a empresa especialista em ar-condicionado, a empresa especialista em impermeabilização, a empresa especialista em concreto, mas no final disso tudo, a responsabilidade disso tudo é da construtora. Então, você ter uma boa construtora, e assim, tem que estar todo mundo atento, porque a qualidade geral depende da qualidade individual de cada empresa dessa, de cada especialidade dessa, né? E, pessoal, simples, o mais barato pode não ser o mais adequado para a sua obra. Então, tem que ter muita atenção nisso, né? E assim, até agora a gente só está falando antes de começar a obra, né? Antes de começar a obra, eu ver se a empresa é idônea, eu ver se tem capacidade técnica, eu ver se tem experiência naquele segmento. Uma coisa é você fazer uma casa, Minha Casa Minha Vida, num bairro. Outra coisa é você fazer uma casa de alto luxo. Outra coisa é você fazer uma torre residencial. Cada área tem sua especificidade. Prédios comerciais, trabalho noturno, trabalho em altura, tudo isso é um mundo de coisas, né, que o cliente vê antes. Você falou também, vou puxar aqui para quem chegou agora, saber uma sondagem do solo para evitar recalque, uma compactação adequada do solo, se for preciso, os projetos, se tem projeto de tudo, né? Eu tento falar de projeto aqui com o cliente, tem tanta coisa de projeto que está além da arquitetura, que o cliente não tem às vezes nem ideia, né? Mas é realmente isso tudo, tem que estar atento, porque o resultado final é uma soma de tudo isso, né? É assim, Regis, alguém fez uma pergunta aqui que ela. Pronto, perguntou assim, ó. Como eu posso identificar se existe algum defeito na fase
de revestimento, de assentamento de revestimento, que normalmente as pessoas leigas não enxergam. Você quer responder, Regis, ou que você quer que eu responda? Vamos fazer o seguinte, eu fiz uma listinha aqui para a gente, vamos dizer assim, Tá bom. vamos andando conforme a obra. Ah, eu estou começando... Até agora a gente falou do que estava antes. É projeto, é construtora, é conhecimento técnico. E já já, eu vou deixar aqui a pergunta da Érica. Eu estou olhando para baixo, tá? Porque o meu notebook está aqui, eu fico olhando as perguntas, porque eu estou sem óculos. E aí eu só vejo se a letra estiver grande, tá? E aqui fica pequenininho no... A gente faz a live, fica ceguinho na live, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então, assim, eu comecei a minha obra. Tá um projeto bacana, tenho todas as informações, o meu material está bem armazenado, mas eu vou ter aquela para evitar aquela eflorescência, aquela infiltraçãozinha que dá no pé da parede. Todo mundo sabe, né? Casa antiga, tem aquela parede, fica toda manchadinha ali embaixo. Manu, como é que eu olho se isso aí na minha obra vai preventivo isso? O que é que faz na obra para isso não ter? 90%, eu estou sendo bem sincera, 90% das entregas de recebimentos de obras que nós fazemos, nós temos problemas. Essa casa que eu falei para você, desse meu cliente, todo o rodapé dele tá com problema que se chama umidade ascendente por capilaridade. Ela vem do solo. Então, se você fizer uma boa impermeabilização, uma correta impermeabilização durante a fundação, no baldrame, você vai evitar esse tipo de umidade, tá bom? Porque acontece muito, Regis, eu não sei se você sabe, mas na internet tem muito pedreiro, mestre de obra, que são todos meus amigos, adoro cada um deles. Mas tem umas fórmulas mágicas que eles colocam lá que não tem nenhum estudo técnico sobre isso, tá certo? A gente até tem discutido muito sobre essas informações que as pessoas colocam lá. São informações que não tem nenhum tipo de embasamento técnico, não tem nenhuma norma sobre isso. Então é importante que as pessoas não caiam nessa. Ai, não, Manela, é porque eu sou pedreiro, mas o meu cliente está com esse problema, eu vou lá, destruo uma fiada. Olha aqui, ó, como é que a pessoa faz. A informação que eu peguei na internet. Eu destruo uma fiada e aquela fiada eu coloco uma fiada nova com impermeabilizante, porque ela vai estar em contato direto com o solo. Mas isso não vai resolver, porque essa umidade ela vai passar da alvenaria, vai passar para o chapisco, para o embolso, para o reboco, e não tem e vai soltar na pintura. E aí, posteriormente, ela vai começar a esfarelar a pintura e além de causar aquele mau cheiro, bolor, que as pessoas, né, que ficam aquele aspecto de mau cuidado, de relaxado, e causa problemas também respiratórios, né? Que a gente sabe. Eu até brinco, tá? E aí, quem quiser fazer a experiência em casa, dá certo, tá? Você pega uma gota d'água assim, em cima de uma mesa e você encosta a pontinha de um guardanapo. A água vai subir no guardanapo. É exatamente isso que acontece com a água que está no solo e vai subir para o teu reboco. Então, se você tirar a fiada de tijolo embaixo e não tiver a proteção para evitar que a água suba por qualquer lugar, ela vai continuar subindo, né? Então, Mas aí, a gente, na obra, como é que o cliente identifica? Tem lá a cinta, tem o baldrame e tá aquela impermeabilização feita cobrindo aquilo ali tudinho, né? Aquela... Normalmente, aí eu vou fazer a pergunta, eu sei a resposta, né? Mas eu vou fazer para você responder para todo mundo. É aquela pintura asfáltica que você faz para cobrir aquilo ali tudinho, para evitar que essa água suba, né? Então, tem que ter essa impermeabilização lá embaixo, quase no solo, para o cliente ver aquela pintura preta, né? Resumindo. Que a gente é como se fosse um prime, né? É um impermeabilizante que você aplica no local. Aí tem vários tipos de situações. Agora, de materiais que a gente pode estar utilizando, certo, ô Regis? Materiais de boa qualidade, não é que porque você está fazendo, você vai ser de acordo, só para você ter uma noção. Como é importante o estudo de solo? Vai ser de acordo com o tipo de solo. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um lençol freático muito alto, eu vou ter que usar
um tipo de material, um impermeabilizante bem mais potente, para que aquele lençol freático, depois de muitas chuvas, não aconteçam problemas. Vou te dar um exemplo, Regis. A gente tem um acompanhamento, eu sou responsável por um dos hotéis lá do Beach Park, tá bom? E aí, a gente tá com um problema sério nos subsolos, devido a essa questão do estudo de solo, que não ocorreu em algum dos projetos, durante a execução, não teve o estudo do lençol freático, não se atentaram para isso. E agora a umidade do solo, ela está vindo para o estacionamento do subsolo, quando chove, o lençol freático sobe, e aí fica aquela lâmina de água no estacionamento. O que pode ocasionar? Ah, Emanuele, é só o incômodo da água? Fica só aquela água acumulada? Não, gente, não é isso. Você tem uma estrutura ali. E aí, água e armadura não combinam. E aí eu vou estar... E assim, vira piscina, né? Vira piscina, o subsolo. E aí, o que acontece? Vai dar patologia em outras coisas, né? Estrutura, fundação, né? Tudo isso vai sofrer com aquilo ali, né? Tudo. Então, é isso que eu falo sempre, que às vezes as pessoas não levam em consideração a importância de um estudo de solo. Aí foi o que a gente fez. A gente agora está fazendo um estudo de solo para verificar como é que a gente pode fazer um sistema de drenagem para que aquela água não acumule no estacionamento, causando danos para os proprietários. Mas, Emanuele, eu já construí e a minha casa está apresentando essa questão da umidade, que era o que nós estávamos falando. Vou voltar para o teu assunto que eu te cortei. Tá. E aí, Emanuele, o que é que eu posso fazer? Pessoal, o que é que a gente pode orientar? Tira todos os revestimentos, chega até a alvenaria, tá bom? Passa o impermeabilizante na alvenaria, utiliza material junto com argamassa para fazer chapisco, reboco, embolso, com impermeabilizante e utiliza também uma pintura com impermeabilizante. Vai resolver? Não vai resolver para sempre, infelizmente. Mas vai amenizar os teus problemas. Tu vai demorar mais tempo para poder fazer esse tipo de reparo. Vai puxa o arsenal todinho, né? É a impermeabilização, é a argamassa impermeabilizante, tudo para ver se segura. Mas vai segurar por um tempinho, né? Assim, por um tempinho não, por mais tempo e vai resolver ali, vai diminuir, né? Com o tempo acaba aparecendo novamente. Aparece, aí vai depender daquela questão que eu falei, da umidade. Se for uma umidade muito grande, ela vai aparecer logo. Agora, não aceitem, que eu recebo muita questão dos pedreiros chegarem para mim e me informarem, que eles querem, não é maneira, a gente coloca um revestimento aqui e resolve. Revestimento cerâmico. Gente, não façam isso. Porque esse revestimento, ele vai estar ocasionando essa umidade, ela vai vir de dentro para fora e o revestimento vai desplacar. Então, não resolve. Você só vai estar escondendo o seu... Vai segurar até o revestimento cair, né? Não. Eu fui numa casa, Regis, que a pessoa estava com esse problema. Ela colocou, parecia uma cozinha o quarto. Ela colocou revestimento cerâmico na parede. Isso aí é colocar na sala, no quarto. Cerâmica até faz aquele roda meio, né? Dali para baixo você vai colocar cerâmica. Jesus Cristo. Eu cheguei na casa, eu pensei, olha, infelizmente, a senhora está só gastando dinheiro, isso não vai resolver seu problema. Vamos fazer o serviço certo, vamos fazer o serviço com qualidade, a sua casa vai ficar, assim, harmônica, né? Porque aquele monte de revestimento de cima a baixo, Regis, era de cima a baixo, não era só meio, não. Era de cima a baixo, certo? Virou tudo cozinha. Virou tudo cozinha, tudo cozinha. E assim, Emanuele, se eu soubesse, o pedreiro chegou aqui, ó, a Joyce está falando aqui, minha cliente fez isso. Mas, gente, é super comum acontecer isso. A gente recebe, geralmente, as pessoas chegam pra gente, Emanuele, eu vou ter um revestimento para ver se resolve. Não resolve, tá bom? Não resolve. Ó, tem aqui, ó, a Joyce Silva, engenharia civil, dizendo, minha cliente também teve esse problema, umidade ascendente, né? Aí ela está dizendo que já viu a indicação eu acho que é aquela tirar a primeira fiada, né, ali da alvenaria, né? Olha, outra indicação foi a injeção de material cristalizante. Eu não sei aonde, né? Se é no solo ou se é na parede, mas eu também não conheço essa não. Depois Joyce, fala mais aqui que eu quero saber, tá? E ela termina dizendo que a cliente dela fez isso, né? Então, realmente tem
um monte de soluções mirabolantes, você vê aí na internet, né? Mas o ideal é fazer a impermeabilização antes, porque senão vai dar problema depois. Regis, colocar açúcar na massa. Açúcar? Açúcar. Porque diz que absorve a umidade. Cara, eu tô pra É? fazer com esse monte de coisa que eu fiz. Será que vai dar formiga na argamassa também? É diabetes, vai estar altíssimo. Fizer a diabetes do prédio vai entupir a tubulação, né? Pronto. Esse assunto acho que é o mais polêmico, é a impermeabilização, umidade ascendente e tal. Aí eu vou para o segundo aqui, tá? A gente falou aqui de alvenaria, tudo. Mas é importante também o cliente, quando ele estiver durante a obra dele, verificar se a alvenaria dele está em esquadro, está em prumo, né? Porque você chega lá e depois da casa pronta, você olha o piso vem bem retinho, ele vai abrindo assim do lado, né? Pessoal, depois que já está pronto, já foi, né? Então não tem muito o que, você não vai conseguir afastar a parede. Então, dá para o cliente acompanhar isso, né? De comprar um esquadro, vai lá, um prumo, confere. Olha, até a mão de obra pode até não gostar muito de você fazer isso, mas a casa é sua, o investimento é seu, o patrimônio é seu, cuida para ficar melhor, né? Então, é importante, se o cliente quiser, fazer isso também, né? Pegar o projeto, Regis, eu sempre falo, pega o projeto e faz o acompanhamento da tua obra. Vai andando, depois que sobe a alvenaria, vai andando nos vãos, mede para ver se está de acordo com o que você colocou lá, com o que você definiu com o seu arquiteto, projetou a sua casa. Verifica se não estão tirando espaço de onde não era para tirar, se acrescentou onde não era para acrescentar. Eu tenho um cliente que aconteceu isso, um projeto que a gente fez, e aí era um projeto à distância, no interior, e quando ele me ligou, ele disse, Regis, não dá a mesa no espaço que estava. Aí eu disse, não pode. Aí a pessoa afastou 50 centímetros a parede para dentro da sala. E aí não cabia, porque aumentou o gourmet e diminuiu a sala. Então, aí, Regis, como é que isso aconteceu? Eu disse, não sei, né? Mas é preciso ter um acompanhamento técnico coerente da obra ali, né? Eu digo muito, ver se a medida está correta, se o espaço é realmente o que está projetado, porque se você pegar um projeto, pelo melhor que seja, e executar diferente, né? E muitas vezes eu digo, olha, pessoal, não muda o projeto, porque você tá às vezes vendo por uma perspectiva. Você não está vendo o que vai acontecer lá na frente, né? Será que isso foi uma decisão, foi um erro, ou foi uma decisão que foi tomada por outro motivo e aí acabou culminando nisso, né? Então, é importante que segue o projeto, as medidas, confere medida, né? Confere. Até eu coloquei aqui o item locação da obra. É importantíssimo você ter uma locação correta, né? Porque se você locar errado, a casa vai sendo construída toda torta e acabou, pode até a casa estar retinha, mas torta no terreno pode dar um problema de legislação, né? Então, é importante isso também, né? São muitos itens que as pessoas devem se atentar. Outra coisa, assim, que é muito importante, que eu estava lembrando agora enquanto você estava falando, porque a gente chegou na questão da alvenaria, aí você tem um reboco, que se ele se ele demorar muito tempo para ser assentado, porque eu não sei se você já percebeu, às vezes você vai numa obra, aí tá lá aquele monte de argamassa que o pedreiro fez desde manhã, que ele está usando aquele material que ele já não presta mais para ser aplicado. Então, ele tem um tempo de utilização, que a gente chama de tempo de cura, que ele pode estar utilizando aquele material. Então, não tem, infelizmente, Regis, é importante que o cliente ele tenha esse contato direto com o responsável técnico, mas que ele também tenha conhecimento, né? Assim, o mínimo de conhecimento possível, para ele saber se o que ele planejou está sendo executado, se está sendo feito com qualidade. Mas é importante que tenha um responsável técnico lá dentro que emita RT e tenha a plaquinha lá na frente dizendo que tem um responsável por aquela obra
para que caso alguma coisa dê errado, ele tenha para onde, para quem recorrer, porque ele contratou um profissional. Isso é muito da gestão da obra do dia a dia, né? A equipe faz um monte de argamassa e vai almoçar, né? Aí depois volta, aquilo ali já não vai ter vamos dizer, aderência. Isso é para reboco, para chapisco, para argamassa colante, né? De revestimento. Então, assim, tudo isso tem que ter uma atenção, né? Você falou das fissuras lá na parede, né? Do recalque, mas isso dá muito também em janela, né? Então, Demais. tem que ter verga, e aí eu vou falar, mas você completa, aquela faixazinha de concreto em cima da janela e contra-verga embaixo, né? A verga em cima das janelas e portas e embaixo, né? Isso evita essas fissuras. Então, isso é fácil do cliente identificar na obra se tem, né? Se você está com um vão de janela que não tem concreto embaixo nem em cima, tá errado, não é isso? E foi até interessante você ter lembrado isso, que essa semana eu fui fiscalizar uma obra de uma cliente e eu cheguei lá, eles tinham eles tinham colocado só a verga, não tinham colocado a contra-verga. E aí eu falei para minha cliente, está faltando. E outra coisa que é importante também lembrar, Regis, do transpasso da verga e da contra-verga. Ela tem que estar 30 centímetros para dentro, tá certo? Para que naquele ponto, porque se ela estiver diretamente ajustada, a verga contra a verga, no vão da janela, no vão da esquadria, ela vai fissurar de qualquer forma. Tá Vira lá. elemento decorativo, né? Porque ela não vai ter. Não tem função nenhuma, né? Porque assim, para quem tá entendendo, né? Isso aí é para eu distribuir aquele peso daquelas alvenarias por toda a alvenaria do lado. Então eu passo tanto em cima, ela entrando na alvenaria para eu distribuir aquele peso melhor, como embaixo. Se ela tá só no vão, ela não está distribuindo peso no resto da alvenaria, vai trincar. E é melhor, pessoal, quebrar a paredinha aí, colocar a verga lá, do que depois. E assim, o ideal, na verdade, é você fazer logo, porque aquele peso ele já vai sendo distribuído com a execução da alvenaria, né? Já vai assentando aquele peso e aquilo ali já vai sendo distribuído. Isso. E outro item também que a gente tem, que é repetitivo, é a questão do peitoril, da janela, tá certo? Que aí, o que é que acontece muito, Regis? A pessoa não faz a inclinação, a água na janela acumula e vai para dentro do ambiente, do quarto, da sala, e aí causa o quê? Aquela umidade embaixo da pedra, tá certo? Sem dúvida. E é outro problema, que é uma coisa simples, que você só precisa fazer a vedação, que você vai evitar esse problema, e a inclinação da pedra. Acabou, não tem muita coisa para fazer. Segredo. Muitas vezes você tem a própria pedra, ainda tem uma pedrinha assim no canto, que é o esbarro, para evitar que essa água se acumule e entre. Né? Então são detalhes construtivos que vêm desde o projeto arquitetônico até a execução. Né? É importantíssimo isso. E que causam muitos transtornos. E assim, é um incômodo que depois que a janela está no lugar, você imagina, você tirar a janela, quebrar, fazer a inclinação, aí você, e assim, eu tenho até eu escrevi uma vez para o cliente, né, tudo que influenciaria isso, você vai, se é numa fachada externa, você vai ter que pintar a fachada externa, parede interna, peitoril, então, tá atento logo a esses detalhezinhos, o esquadro, né, da própria janela, se tiver fora de esquadro, você vem assentar a janela não entra, né, então tem que estar em esquadro, tanto a alvenaria com a alvenaria rebocada, então, se a gente falou lá da alvenaria estar em esquadro, segue para a janela também, né, isso aí, para estar em esquadro. Na parte externa também, Regis, assim, que são as manifestações que que são mais corriqueiras, né, de acordo com as minhas visitas. Outro item é a questão dos muros. Você tem um muro, a pessoa faz uma pintura belíssima na sua parte externa, que fica aquela área área de lazer, né? Que tem aquela varanda gourmet, que a pessoa, geralmente, quem mora em casa tem. Aí tá lá a parede belíssima na parte externa, com a grama bonita, mas aí você olha pro muro, não tem um chapim. E aquela água, ela vai o quê? Ela vai escoar e vai danificar a tua pintura. E tu vai ter prejuízo, vai ter manchamento, vai ter reclamação, porque você não vai gostar, você vai achar que, ai, não, porque fizeram o serviço mal feito, mas tem que colocar um chapim. São
Chapinha é fundamental em cobertura de edificações, na parte da cobertura, a gente sempre tem esse problema. E aí danifica onde? Fachada. E aí é o custo para repintar, o custo para refazer, né? Aí eu já faço normalmente quando é fachada, eu vejo aquele cliente que tem aquela laje de destaque, assim, aí passa o ano, aqui no Ceará, né, que chove pouco, passa o ano caindo poeira ali em cima. Quando chove, a água que vem desce toda suja, sujando a sua fachada inteira. Então tem que ter ralo para evitar isso, tem que ter o chapim lá em cima para evitar que essa água escorra na fachada, ela escorra para dentro dessa laje e desça no ralo, né? Então são muitos detalhes arquitetônicos que às vezes influenciam demais na estética isso aí é a sujeira, a estética, mas incomoda ficar vendo aquela mancha de sujeira molhada descendo assim na sua fachada, que você gastou um grande investimento para fazer aquilo e com 6 meses você está incomodado, né? Então, essa daí eu não tinha nem colocado nas minhas anotações aqui. O chapim foi bacana. E aí a gente chega em impermeabilização, tá? Seguindo aqui a minha lista, as impermeabilizações de banheiro, de cozinha, e aí vem vou colocar logo aquela polêmica. No pavimento térreo, eu não impermeabilizo. É assim mesmo ou não? Impermeabiliza também? Tudo deve ser impermeabilizado. Áreas molhadas, sempre, varandas, cozinhas, banheiros, todos devem ser impermeabilizados, porque são áreas, independente se é embaixo, se é em cima, porque são áreas que as pessoas costumam molhar, que as pessoas costumam lavar. E essa umidade que a água vai lá percolando por baixo do revestimento, ela vai ocasionando o desplacamento daquele revestimento. Não é porque o seu apartamento é no térreo que você não vai precisar se preocupar com isso. Porque essa umidade, ela vai causar o desplacamento do teu revestimento. Aí vem a questão do revestimento, Regis. Tem 2 itens que a gente tem que se atentar da questão do revestimento. O revestimento em relação ao caimento dos ralos, você que está comprando e está acompanhando sua casa, fica atento, a gente tem muito problema de caimentos de ralo. Água, você liga o chuveiro, tá lá o ralo, e aí a água vai para o lado contrário. Aí o que é que você pode... Tem demais isso, né? Demais. Muito repetitivo. Mas eu acho que o quê? 70% dos recebimentos de obras que nós fazemos tem problema de caimentos de ralos. Isso tudo é mesmo. Poucos. E é uma coisa tão básica, né? Que assim, tem que ter, né? Inclusive uma coisa que muitas vezes os próprios projetos não identificam isso, e é importante ter. Como é que vai cair, né? Tudo bem, o pedreiro vai lá, mas põe no projeto mostrando como é, porque quanto mais informação, melhor, né? Então, isso é importante. E assim, e também tem o que você falou antes, né? De recalque de solo. Se você não impermeabilizou, aquela água está indo para o solo, aquela que atravessou, e aquele solo, e recalcar, você molhar a areia, ela compacta mais. E aí cria um vão livre entre o contrapiso e o solo, que no final o teu solo vai afundar, não é isso? Vai. E aí, outra coisa, Regis, depois que você tem esse problema de caimentos de ralos, para consertar, trabalhando, entendeu? Quebra revestimento, pode ferir impermeabilização, né? Muitas vezes tem que cortar a impermeabilização para poder inclinar mais. E aí, outra dica que eu quero deixar para vocês, que eu estava lembrando de revestimento, é a questão dos assentamentos, que é uma coisa simples, que você que está construindo a sua casa ou está acompanhando alguma obra, são testes simples. Pode pegar um revestimento cerâmico, durante a equipe está assentando. Regis, tu tá fora, ou sou eu, a minha internet, eu não sei. Tu aqui tá rodando, deu uma travada. Tava rodando. Vamos voltar. Voltou. E aí, tu tá acompanhando a tua obra. Tu quer saber se o teu pedreiro tá fazendo o serviço correto? Tu vai lá, ele terminou de assentar, tá bom? Tu vai lá e arranca a peça. Eu disse, não, porque eu tô só vendo aqui que
um engenheiro, o arquiteto me disse que eu tinha que fazer esse teste de arrancamento só para me ver se o serviço tá ficando bom. Aí tu vai lá, faz o arrancamento daquela peça, tu vai observar se quando tu arranca, fica, sabe, igual suspiro. Sim, sim. Você O fiapinho. pronto. Se aquele assentamento, na hora que você arrancou, vem vários pontinhos daquele parecendo um suspiro, ou se ele tá lá com os cordões todos intactos, ou então tem alguns pontos que não tem argamassa, tem alguma coisa errada. Se ele tiver só com os pontinhos para cima, beleza, teu revestimento foi muito bem assentado. Mas se ele tiver com alguns pontos que não tem argamassa, ou então você vê todos os cordões lá mostrando que não foram desmanchados, tem alguma coisa errada no teu revestimento. Então, tu verifica se ele está fazendo o serviço correto. Provavelmente você vai ter problema. Pode ser argamassa que já foi feita há muito tempo, já não estava mais colando, né? Ela já estava meio dura. Pode ser... Ou então você puxou e tem aquelas bolas, né? E um monte de espaço vazio. O cara não fez o espalhamento correto, né? Se a peça é muito grande, você tem que espalhar no piso e na peça. Então, peças a partir de 80 centímetros, quem está na obra lá, se você tem a oportunidade de ver, vê se o pedreiro está passando argamassa colante na pedra e no piso, né? Porque é a dupla colagem. Então, isso aí é dica de ouro, viu? Dica de ouro para quem está no revestimento, e isso vale para reforma, para construção, para o que for, né? Isso mesmo. Revestimentos de banheiro é importante também. E outra coisa é a questão da escolha da argamassa de assentamento, né, Regis? Nós temos a AC2 e temos a AC3. Então, você tem que saber para que servem esses dois tipos de argamassas, para não ter problema. Eu sempre utilizo, vou dar um exemplo, a gente fez uma reforma na Casa da Praia, são locais que, querendo ou não, né? Tem a questão da maresia, tem a questão da umidade do solo, então a gente prefere estar utilizando a AC3 para garantir um assentamento de mais qualidade. Ou então, você vai fazer, não, Emanuela, eu não tenho muito dinheiro, o orçamento está pouco, vou assentar um revestimento, faz dupla colagem, pelo menos, com a C2, já ajuda bastante. E assim, você falou de investimento, a C2 para a C3 é mais ou menos 3 vezes o preço, né? Então, assim, muitas vezes algumas empresas optam pela C2 por conta de custo, mas em porcelanato, em grandes formatos, tem que ser a C3. O que o fabricante recomenda é a C3. Então, é melhor investir no material correto, que a gente falou de material de qualidade, material adequado para isso, né? E eu acho que a gente responde a pergunta lá da Érica, né? Como eu posso identificar se tem algum defeito na fase de revestimento? Essa do arrancamento, dica de ouro. Essa daí até para mim foi novidade, viu? E também essa questão de você ver se está sendo dupla colagem, se você está usando a argamassa que o fabricante recomenda, né? E assim, eu vou voltar no caimento que você falou. Pessoal, o caimento, ele vem desde o contrapiso. Então, dá para você testar antes de colar o revestimento. Então, eu digo assim, tem a testezinho da bola de gude, né? Vai lá no teu box do banheiro, pega umas 10 bolas de gude e solta para ver se ele desce para o ralo. Se ele descer para o outro lado, tá errado, já ajeita no contrapiso antes de colar a cerâmica, não é isso? Isso, porque aí o retrabalho e o custo com esse retrabalho é muito alto, infelizmente. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, outra coisa está em moda hoje, ralo linear. Ralo linear muda o caimento, né? A pessoa fez o caimento todo para um canto, porque era um ralo comum, né? Um ralo sinfonado, aí, não, eu quero um ralo linear. Se tiver durante a hora, vai ter que mudar caimento. Então, o ideal é ver isso antes, né? Isso. Outra coisa também, Regis, que é importante, são as vedações. Vou dar um exemplo, vaso sanitário, bancadas. Então, tudo isso é importante que o cliente, o proprietário, ele tenha essa atenção, porque às vezes você vai fazer algum teste
nas entregas, nos recebimentos de obras, aí você testa, a gente faz um testezinho que a gente costuma fazer, automaticamente a gente liga chuveiro, torneira e descargas. Aí nós ligamos, aí às vezes a água ela vai escoar por baixo do vaso. E aquela água ali, ela vai acumular, vai causar mau cheiro depois que o proprietário estiver utilizando. Vou dar outro exemplo. Nas bancadas, não sei se você observa, depois de um tempo, se aquela vedação não foi feita, ela vai criando um manchamento, como se fosse um lodo verde, preto, e fica aquela aparência muito feia também, de desgaste. Fora a fixação da peça também, que vai ser comprometida. Então, é importante também que vocês se atentem a isso. E assim, você falou aí dos testes, aí eu vou fazer, durante a obra, o que é importante também fazer? Você fez a tubulação hidráulica todinha da sua casa, você antes de fechar com o reboco, faz um teste de estanqueidade, né? Enche a tubulação de água e deixa cheia para ver se está vazando em algum ponto. Isso vale também para as impermeabilizações, né? Fez a impermeabilização todinha, tapa o ralo, que é os furos naturais que a água vai escoar, e enche de água, para ver se aquela água está vazando para a laje de baixo, para ver se aquela água está manchando nas paredes laterais. Então, esses testes também durante a obra são importantes, né? E aí é melhor fazer logo, identificar, do que você, depois que fez tudo, que rebocou, ter o problema, né? Então, esse também fica a dica aí do teste de estanqueidade de instalação hidráulica e da impermeabilização, né? E Regis, foi até bom você ter lembrado, porque eu ia acabar esquecendo, porque são tantos itens que nós verificamos, mas o teste de estanqueidade, da questão das impermeabilizações, a gente deve observar durante 72 horas e ficar atento para a virada de 30 centímetros também, que é importante. Que aí você vê durante a obra, né? Ó, virada é quando a impermeabilização vem, sobe na parede assim, né? 30 centímetros. Se não subiu, vai dar problema, né? Vai, e observar durante as 72 horas, colocar uma lâmina de água e observar se ela não está causando nenhum tipo de infiltração ou vazamento. Se tiver uma mancha, você encheu ali, tá com manchas nas paredes laterais, embaixo, na laje, né? Ou próximo àquela água, pode dar alguma patologia, né? Também, Regis, só complementando que a gente estava falando de banheiros, os rejuntes, tá bom? A gente vê muita falha de rejunte. E os rejuntes, eles são mais um complemento, uma impermeabilização, na verdade, que você utilizar desse material para proteger também o revestimento. Porque o rejunte, ele, como é que se diz? Ele protege, certo? A peça para a água não escoar para baixo da peça e ela não ter nenhum problema de esplacamento posteriormente. Então, o rejunte também é um item importantíssimo. E assim, a gente está falando de... eu acho que, sei lá, percentual 90% das patologias vem por conta da água, né? Tudo é decorrência da água. Então, quando você tem infiltração, se for perto de um pilar, pode dar problema de oxidação da armadura. Se for perto de uma cerâmica, pode dar problema de desplacamento. Se for perto da pintura, vai comprometer a pintura. Então, a água é o maior vilão de tudo, né? E aí você tem que evitar de todo jeito. Muitas vezes, patologias vão acontecendo piores, porque aquela água que vem de pouquinho em pouquinho, você não vê, tá ali por trás da cerâmica, e aí chega lá na frente, e eu digo que a água procura o caminho mais fácil para ela, mas é o mais difícil da gente identificar, né? Porque a infiltração, às vezes, é de um lado, você vai ver a mancha em outro local, porque a água foi correndo ali por dentro da parede até chegar naquele local mais fácil para ela sair, né? Mas a água é o vilão, né? A gente tem que ter permeabilização, pintura adequada, rejuntamento adequado, né? E aí não é o rejunte só da cerâmica, é o rejunte da cerâmica junto com granito, né? É o rejunte, é a vedação da peça hidráulica com a cerâmica, né? Então, tudo isso tem que estar extremamente atento e dá para identificar durante a obra, né? Se a impermeabilização está virada, se o rejunte, está faltando um buraquinho no rejunte,
tá errado, pede para já fazer, para ajustar, né? E outra coisa, Regi, as pessoas não se atentam, mas as impermeabilizações, elas são fundamentais. E elas representam tão pouco do valor da obra que as pessoas, às vezes, nem têm noção. Tem estudos que comprovam que as impermeabilizações, elas representam 5% de uma obra, do custo de uma obra. E ela é tão importante que agora você acabou de destacar o quanto as impermeabilizações são importantes, porque a água, na verdade, ela é o grande vilão das obras, das manifestações patológicas. A importância da gente ter esse cuidado de, não vou impermeabilizar, não precisa, não é. Então, repensem na hora de fazer a sua obra a importância que se tem de se realizar uma boa impermeabilização. Sem dúvida. E eu acho que tudo isso são etapas que você tem que cumprir todas essas etapas para ter sua obra completa. E aí eu vou falar um item que nós dois íamos acabar esquecendo. Mas chapisco e reboco é uma forma de impermeabilizar, né? Então, às vezes, você vê aquela casa que a pessoa fez por dentro, toda rebocada, toda maravilhosa, aí aquela parede que fica para um terreno, ou aquela parede que vai divisa com o vizinho, eu não vou rebocar isso aqui não, porque é muito caro. A água que chove, que pegou no tijolo, vai passar para dentro da tua casa, né? Então, tem que rebocar e muitas vezes, pintar com a pintura impermeabilizante para evitar. Até você fez o reboco, você fez o chapiço, você fez o reboco e ainda pinta, porque senão a água vai achar o caminho de entrar na sua casa, né? É importante, as pessoas acham, né, que está lá só na alvenaria que não vai ter problema, mas a água, o tijolo, ele vai absorver aquela água e ela vai levar para a parte interna. E todos esses sistemas de vedações que nós utilizamos, são esses revestimentos que você falou, eles são tipos de impermeabilizantes que fazem um complemento para que a sua impermeabilização seja perfeita. A impermeabilização é o conjunto, né? É aquela camada sobre camada que vai uma protegendo a outra até elas funcionarem bem tudo junto, né? Você falou do muro, né? Às vezes aquela área gourmet linda, um muro, aí a pessoa por fora, aqui fica para o terreno do vizinho, não vou rebocar não, porque ninguém está vendo, a água vai passar. A água vai passar por ali e vai comprometer a sua pintura e o seu revestimento interno, né? E vai te causar vários transtornos. E pronto, e aí ela chegou no último item, que é a pintura, né? Aí, pintura, a gente tem inúmeras coisas que podem dar problema. Desde a argamassa mal feita, ou uma argamassa assentada tardiamente, né? Uma argamassa que a areia não foi peneirada direito, uma areia que tem muito sal, que aí pode dar aquele salitre saindo da parede e atrapalhando sua pintura. Aí pintura, a gente, além de você estar preocupado desde do reboco para ela funcionar, você tem que ter as impermeabilizações corretas, né? Selador, emmassamento e a tinta para... Aí eu vou deixar com você, porque as patologias de pintura são tantas que eu não lembro todas, não. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que eu estou vendo que o tempo está quase acabando. Tá quase. Quando vocês forem verificar essa questão da pintura, levem uma lanterna. A gente verifica as pinturas com a lanterna, porque você vai conseguir verificar todas as imperfeições. E aí não vai ter erro. Você vai ver se tem algum problema por causa da lanterna, porque a luz, ela não tem. A pintura não tem como se esconder da luminosidade. Então você... E aí, quando a gente faz aquela iluminação especial, direta assim para a parede, aparece os defeitos que tiver tudinho. Tá? Então, assim, tem que ter uma pintura boa. Quando tem um projeto de arquitetura de interiores bem feito, tem que ter uma pintura boa, senão vai aparecer um monte de defeito e você vai ficar com tanta raiva, vai refazer a pintura, né? Vamos aproveitar os últimos segundos aqui, os últimos minutos, eu vou ler o que falaram, que a gente ficou falando e nem leu, né? Então, terminando aqui no que a Joyce tinha falado, que a cliente dela fez isso na parede, revestiu tudo, né? Diz que já viu também aqui a questão de adicionar açúcar na argamassa para plastificar a argamassa. Nunca tinha visto isso. Eu já tinha.
Tá, a Andrea disse que entrou atrasada, mas que a gente falou, se a gente falou sobre o controle tecnológico do concreto, isso é muito específico, né? Precisa uma empresa específica para isso, né? E uma outra live, que é muito, mas é importante, né? A Juliana Pedras está perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, eu deixo sempre todas as lives que eu já fiz estão salvas aqui no nosso IGTV, certo? A Pavimar Brasil diz que a dupla está perfeita. As nossas lives é sempre sucesso, viu, Manu? Maravilhosa, adoro, sou fã deles. Tem uma pergunta, tem que impermeabilizar a parede dentro do box do banheiro? Se sim, quantos centímetros? A virada, 30 centímetros, né? Não tem necessidade, tá bom? Aí vai ser desperdício de material. Entendi. A gente está perguntando se a gente tem uma planilha de etapas de projetos construtivos para disponibilizar. Não, nunca pensei nisso. Mas É uma boa, né? Hoje lançou um e-book sobre isso. Tá vendo aí, ó? Boas ideias. Tá? Eu acho que estamos aqui nos últimos segundos. Manu, queria te agradecer demais. A nossa conversa é sempre muito bacana, muito leve. E assim, a gente vai no meio falando umas coisinhas para descontrair. Mas assim, o assunto aqui foi muito bom e muito sério, né? Quem está preocupado com qualidade de obra tem que estar atento a isso. Tem. E outra coisa, é importante que você esteja presente, não deixe sua obra somente nas mãos de outras pessoas. Esteja presente, cobrando prazos, materiais, verificando tudo. Você tem que estar lá junto. Sem dúvida. O olho do dono engorda o boi, né? Então, assim, a gente... E assim, até para você entender, a gente planeja muita coisa. E muitas vezes algum ajuste é necessário e toda obra tem. Então, é importante que o cliente esteja atento, porque vai aparecer alguma coisa. Só não faz da cabeça, fala com o arquiteto, fala com o engenheiro, desde mudar a cor a mudar o revestimento, tem que falar com a gente, porque você pode estar olhando por um lado e esquecendo o outro e vai dar um problemão lá na frente, né? É verdade. Eu quero agradecer, Regis, seu convite, tá bom? Vamos lá. Tá ótimo. Com certeza. A próxima é no teu canal. A próxima é no teu canal aí pra gente falar do que você acha mais interessante aí. Aí agora eu só queria, lembrar que a gente vai estar nessa semana da nossa mentoria, que aí a gente está lançando agora, durante essa semana a gente está lançando nossas inscrições na mentoria NED 3.0, que eu conto quais são os principais serviços que você, engenheiro, arquiteto, pode estar oferecendo na tua empresa. E mostrando para você o quanto que é importante a gente saber um pouco sobre a gestão comercial, gestão financeira, sobre o teu marketing, que tudo isso a gente não aprende na universidade, não aprende na faculdade, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento possível. E eu ajudo você que está começando, que está montando o teu negócio, para que você possa prosperar e alavancar no mercado. E assim, você disse o mínimo de conhecimento possível. Eu acho que, não, você vai passar o máximo de conhecimento que a pessoa precisa ter. Isso eu não tenho dúvida. Vai ter muita coisa que a pessoa vai dizer, meu Deus, eu não sabia disso. Você precisa saber disso também, né? É muito bom, eu até falo para meus alunos, esse retorno que eu tenho, quando eles falam assim, Monel, eu consegui fechar um contrato, eu consegui oferecer aquele serviço que você falou para mim que era inovador. Então, a gente cria estratégias, Regis, para que essas pessoas possam também colocar em prática nas cidades que elas moram. Eu tenho alunos de Patos, no Paraná, tenho alunos de Salvador, tenho alunos de Recife, eu tenho alunos do Brasil todo. E isso, para mim, a minha recompensa maior é essa, deles mandarem esse retorno, dizer para mim que eles estão prosperando no trabalho deles, que eles estão conseguindo inovar. Porque não é só você fazer o mesmo serviço. O Regis, ele faz... Não, o Regis também faz recebimento de obra. Sim, mas eu também faço recebimento de obra. Mas o meu recebimento de obras é diferente. É isso que eu quero mostrar para eles. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter o diferencial para se destacar no mercado hoje em dia, né? Tá bom. Manu... Vai lá na nossa página, Nobre Engenharia Diagnóstica, e se cadastra, tá bom? Tá o link na bio, é? Tá o link na... Show de bola. Obrigado, Manu. E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente tem outro assunto, outra live para a gente conversar mais com todo mundo. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.